Meu nome é Ana Clara, né? Administro a página Gestão Inteligente de Serviços, também trabalho com consultoria e mentoria. Nossa convidada de hoje é Monique Souto, né? Também consultora, só que ela é especializada em controladoria jurídica. Então, por isso que é fundamental, né, a participação de Monique aqui com a gente hoje. E acho que já dá para a gente começar, né? Aproveitem, pessoal, compartilhem antes da gente começar. E pronto. Sim, o tema escolhido da live de hoje, né? A live de hoje faz parte de uma série, Leve o seu escritório para o próximo nível, né? Que trata de uma série de transformação de processos. Não tem como falar de transformação de processos sem falar de sistema de gestão, né? Que é o início de tudo em escritório de advocacia, onde se começa a automação de processos no escritório de advocacia, né? E um dos aspectos críticos da automação é a aderência, né, com os processos, com os procedimentos. Então, o software de gestão escolhido, ele tem que ter total aderência com os procedimentos, né? Com a necessidade dos advogados, com a necessidade da controladoria jurídica, de gestão dos serviços jurídicos. Então, não tem como escolher um software de gestão, né, que não seja totalmente aderente com a controladoria jurídica, né? Eu acho que é o ponto, assim, o ponto mais crítico da escolha do software de gestão são os procedimentos da controladoria jurídica. Por isso que nossa convidada para falar de software de gestão tinha que ser, né, um consultora especializada em controladoria jurídica, né? Então, nosso bate-papo de hoje, né, vai começar. Eu vou pedir para a Monique, tem aqui algumas perguntas que vocês mandaram para ela. E quem tiver alguma dúvida adicional, é só mandar, que eu vou olhar e perguntar para a Monique, tá? A primeira dúvida, assim, né, que perguntaram, foram relacionadas aos procedimentos, né? Qual procedimento eu posso automatizar com software de gestão? Por quê? Porque o que a gente percebe muito nos escritórios de advocacia é que muitos contratam um sistema de gestão e não utilizam, né? Ou utilizam menos de 30% do que o software é capaz de proporcionar de automação ou até de otimização, de uma simples otimização no processo. Então, gostaria que você começasse tocando nesses pontos, né? O que eu posso automatizar? Né? O que eu posso automatizar dentro da minha rotina de advogado, dentro da minha rotina de controle jurídico? O que eu posso? Por onde eu posso começar, né? Essa, sim, é uma pergunta para Excelente a Monique pergunta. começar. Muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer o convite, Ana Clara. É um prazer estar aqui conversando com uma profissional tão competente igual você e sobre um assunto que é extremamente importante, né? Me apresentando, me chamo Monique, igual a Ana Clara falou, sou consultora, especialista em controladoria jurídica. E aí a gente resolveu trazer esse assunto sistema de gestão, porque como a Ana Clara falou, é o começo, é a partir de um momento que você contrata, quando você vai contratar um sistema, quando você começa a alimentar, quando você começa a entender o porquê de cada módulo, o porquê de cada célula preenchida, o que você vai fazer com aquilo, se aquilo realmente traz benefícios ou não para o escritório. Se eu sou autônomo, tenho pouquíssimos processos, se eu preciso ou não, enfim. Aí, fazendo uma breve introdução aqui, porque eu acho que quando a gente fala de sistema de gestão, é muito importante a gente pensar que a gente está numa era disruptiva. Isso é clichê, mas é isso que está acontecendo, né, Ana Clara? E assim, esse assunto, tecnologia na seara jurídica, no mundo jurídico, não está sendo debatido só em Goiás, só em São Paulo. Quando a gente para estudar um pouquinho mais sobre o assunto, a gente percebe que tecnologia no mundo jurídico tem sido discutido no mundo todo. Todo o mundo está ligado nisso e estão tentando formas de automatizar o serviço, de tornar aquilo que é manual e de forma automática, usar a inteligência artificial a nosso favor e tentando vencer aquela barreira, né, Ana Clara, de fazer mais com menos. E o sistema de gestão, ele é o nosso aliado. Então, a gente precisa se adaptar. Não quer dizer que eu vou precisar começar já automatizando todas as atividades manuais, rotineiras ali, automáticas, e contratar um monte de robô para dentro do escritório. Eu preciso primeiro entender que isso está acontecendo
ver dentro das minhas possibilidades, e aqui eu falo inclusive das possibilidades financeiras, né? A gente não pode, hora nenhuma, extrapolar o nosso financeiro, então eu vou olhar para dentro do meu escritório, eu vou compreender o que está acontecendo externamente e vou ver como que eu posso começar. Então eu vou olhar lá na frente e vou começar a dar os primeiros passos. Quando você pensa num escritório digital, quando você pensa em acompanhar as mudanças que estão acontecendo, é assim que eu acho que a gente tem que pensar. A gente conhece o que está acontecendo e vê como que a gente pode começar. O que a gente não pode fazer de jeito nenhum é ignorar. Então, achar assim, eu faço tudo numa planilha do Excel, dá super certo. A Ana Clara sabe disso, ela deve entrar em N escritórios que estão lá trabalhando com a planilha do Excel. E, teoricamente, uma planilha do Excel, ela dá muito certo para você fazer um controle de prazos, um controle de processos, um controle de audiências, um cadastro aí de correspondentes, por exemplo. Mas quando a gente pensa na função maior do sistema, que é, de fato, gerir o seu escritório, de auxiliar nessa gestão do escritório, a gente para comparar uma planilha do Excel com um sistema, a gente consegue enxergar os benefícios que o sistema traz para dentro do escritório. Uma planilha do Excel, ela viabiliza ali muitas coisas. A gente sabe, quem conhece um pouquinho do Excel sabe que é uma excelente ferramenta. Mas quando a gente fala em profissionalizar, em automatizar, né? Porque o sistema de gestão não é só para controle, a gente vai falar mais lá na frente. Então, o primeiro passo é isso, Ana Clara, que assim, que eu penso, é assim que eu tento trabalhar com os clientes. É identificar a importância, né? E ver o que está acontecendo para eu poder começar. Então, aí, o que acontece? Falando sobre o sistema de gestão. O sistema de gestão, ele não é só para fazer cadastro. Então, muita gente usa o sistema, você deve ser prova disso, porque você deve ver muito caso concreto assim. Então, muita gente usa o sistema para quê? Só para cadastrar os seus clientes, cadastrar os seus processos, o que já é bom, mas não é o suficiente. Porque não é só o cadastro, e a gente vai ver que um cadastro bem feito que vai gerar, de fato, os resultados pretendidos com o sistema, não é só isso que vai fazer com que você, de fato, fale, eu faço a gestão do meu escritório. Vai muito além disso. Exatamente. Então, assim, quando a gente pensa no sistema de gestão, eu fiz até aqui Porque quando a gente fala em tecnologia na advocacia, a gente pode seguir várias vertentes, esse é um assunto muito amplo. Então, eu fiz mais ou menos aqui, o que eu pretendi com esse assunto? Porque tem muita gente que, com poucos processos, ainda se indagam se precisam do sistema de gestão ou não. E aí, qual que é a pergunta que eu faço quando venham falar comigo sobre essa necessidade? Você tem vontade de crescer? Tem vontade de crescer de forma sustentável? Você tem vontade, por exemplo, de ter um norte, saber para qual área você vai, como você vai fazer, com que tipo de cliente você vai trabalhar, qual a estratégia que você vai usar? Então, se a resposta é sim, eu digo, então, você precisa de um sistema de gestão. Você não precisa de uma planilha de Excel para fazer o controle de prazos. Exatamente. Então, o sistema de gestão, eu não sei se a Ana Clara, eu acho que ela concorda comigo, ele é bem-vindo em qualquer situação, para qualquer porte de escritório de advocacia. Exatamente. E o incrível é o seguinte, que hoje em dia, não tem mais aquela preocupação de que o sistema é caro. Não existe mais essa preocupação hoje em dia, porque existe sistemas de todos os preços de mercado. E existe o sistema que é mais aderente ao seu escritório, né? Você não precisa comprar uma grande máquina que você só vai utilizar 50%, né? Você não precisa... O melhor... sempre me perguntam, né? Não sei se com você é assim. Sempre pergunta em curso, em consultoria, qual sistema eu devo contratar? Né? Qual sistema você me indica para contratar? Mas não é... Eu jamais vou indicar diretamente um sistema. Por quê? Porque o melhor sistema é aquele que é mais aderente ao seu escritório, à sua realidade, né? A sua necessidade de automação, a sua necessidade, aos seus planos de crescimento, né? As principais dificuldades existentes, a necessidade de integração que você possui, né?
Então, a quantidade de pessoas que tem no escritório, né? Porque não adianta você ter um sistema muito robusto, né? Se você não tem mão de obra, né? Não tem pessoas que vão fazer aquele sistema funcionar, né? Então, E é tem até por todos esses isso. detalhes na hora E de até contratar um por isso sistema. isso, exatamente, quando você vai contratar um sistema, é importante que quem vai usar mais, se no seu escritório tem uma controladoria jurídica e é o controller que vai fazer toda a gestão do sistema, é extremamente importante que ele também tenha Uhum. conhecimento de quais sistemas você está cotando. E por Exato. quê? Porque até a interface, até o Uhum. layout do sistema, ele vai corroborar ou para você usar ou para deixar de usar o sistema. Então, Uhum. assim, eu queria ter falado isso no começo. Eu não sou programadora, não tenho conhecimento amplo em programação. Então, se algum termo sair aqui errado, corrige, Tranquilo. porque Tranquilo. conhecimento nunca é demais, né, Ana Clara? Tranquilo. Inclusive, uma das principais necessidades, né, quando você fala em inovação, quando você fala em tecnologia na área jurídica, eu acho que um dos pontos mais críticos é justamente você não precisa entender de programação a fundo. Sabe, quando você é advogado, quando você é consultor da área jurídica, você não precisa entender de programação a fundo. O que você precisa de entender é a realidade do negócio, especificidade do negócio, que você vai entender quando você conhece o processo, quando você faz o mapeamento de processos, né? Que a gente até comentou numa live que eu fiz com você. Uhum. Então, quando você faz o mapeamento de processo, quando você faz a análise daquele processo, você vai ter ali todos os requisitos que vão te ajudar na escolha do sistema de gestão, que vão te ajudar a comunicar com o programador. Ó, eu preciso disso, né? Ah, eu perco muito tempo com análise de publicação, eu perco muito tempo com cadastro de prazo, eu perco muito tempo alimentando as informações no processo. Então, você tem que entender qual a necessidade do negócio para você conseguir especificar. Quando eu falo especificar, não é na linguagem do programador, é especificar em termos de negócio, né? O que, que eu preciso de resultado? O que, que eu preciso para a minha realidade? O que, que eu preciso automatizar? O que, que eu preciso para os meus processos, né? O que, que eu preciso para melhorar o desempenho dos meus processos? Então, é essa análise de negócio que vai fazer um projeto de automação, um projeto de implantação de software dar certo ou não, né? Ele vai Exatamente. ficar ali só por... Exatamente. E é aí que entra a questão assim, que a advocacia ela está deixando daquela fase de eu acho que é assim, deixando o achômetro de lado e Uhum, passando a trabalhar com estatística. E uhum, é aí que eu falo, quando você pensa, minha planilha da Excel dá certo, pode dar certo, mas é uma forma muito assim insegura, muito complicada às vezes de você manusear. O Excel é uma ferramenta muito boa, mas que ele tem suas dificuldades ali. Você tem que saber muito sobre o Excel para você conseguir, por exemplo, extrair um relatório, transformar esse relatório em gráfico. uhum, Porque o que que acontece? Quando você advoga para a pessoa jurídica quer ver números. uhum, Então, você transportar aqueles dados para um gráfico é uma das maneiras mais eficientes de você comunicar com o seu cliente. Daí eu elenquei aqui, por exemplo, você quer saber o índice de processos que têm sido julgados procedentes. Olha que bacana, improcedentes, olha que uhum, bacana você poder, com apenas alguns cliques, você gerar esse relatório e poder traçar uma nova estratégia. Pensar uhum, em novas teses e começar a entender, nossa, mas por que tanta improcedência? Vou começar a uhum, trabalhar esse aspecto. Outra coisa, extremamente importante que eu acho que o sistema assim otimiza e facilita e viabiliza no nosso trabalho. Eu quero saber de onde estão vindo os meus clientes. Estão das redes sociais? É através de indicação? Quem está indicando mais? uhum, Tudo isso são dados que a gente consegue facilmente, eu vou falar, respondendo a sua pergunta, relatórios é uma das atividades que o sistema consegue automatizar, otimizar e entregar mais benefício, entregar uma coisa assim, dados mais uhum, sólidos. E aí, voltando lá na sua pergunta, então, um dos benefícios do sistema de gestão é justamente essa otimização. E o que é otimizar? Quando a uhum, gente para pensar em otimizar, a gente quer extrair o que tem de melhor. uhum, Então, para qualquer profissional, eu acho assim, que o tempo é uma coisa extremamente importante. Então, o sistema de gestão ele veio justamente para poder entregar esse tempo que nós tanto precisamos, uhum, seja para
agregar na qualidade do trabalho, seja para agregar qualidade de vida. Né? Uhum. Tirar da cabeça que advogado bom é advogado que entra cedinho no escritório e sai depois da meia-noite. O sistema de gestão ele veio justamente com essa finalidade. Ah, isso aqui, por exemplo, publicações. Por que eu preciso sair da página onde eu estou para ir acessar outra aba, ler uma publicação, ter dificuldade para acessar determinado sistema, porque está fora do ar, ou porque eu tenho dificuldade mesmo para mexer naquele sistema, ou ir lá no e-mail, sendo que um sistema de gestão, aqui a gente vai, né, Ana Clara, a gente vai falar da regra, lógico que tem as exceções, a gente não conhece todos os sistemas, falando assim, no geral. Então, o sistema ele consegue fazer essa captura Mas dessas é publicações. fundamental, ó, só uma pausa, Monique. É fundamental você trazer o que é possível. Por quê? Porque muita gente não sabe o que é possível e na hora de escolher um sistema de gestão, não sabe o que questionar, né? Então, quando eu estou analisando o sistema de gestão, que eu já analisei vários para alguns clientes, então você tem que saber o que questionar, né? Tem isso, né? Consegue puxar a publicação automaticamente, consegue já automaticamente lançar um prazo, consegue já notificar o advogado responsável. Então, você tem que saber as melhores práticas para que na hora da compra, né, na hora da análise do sistema, conseguir puxar, né, do representante se aquele sistema tem ou não essas funcionalidades. Nem você falou aí de gráfico, né? Nem todo sistema jurídico tem gráfico. Muitos sistemas jurídicos é o grande banco de dados que você, para conseguir analisar, você tem que exportar, tem que jogar no Excel, ou tem que fazer um BI, tem que fazer uma programação, né? Tem que fazer um RPA, né? ou usar outras tecnologias para conseguir gerar um gráfico, porque o seu sistema não tem. Né? Então, o importante de você trazer as melhores práticas é justamente isso. Ó, isso existe. Então, quando for procurar um sistema de gestão, questione, pergunte, né? Se pode automatizar, se tem essa automação. Como consultora, a gente nunca define qual sistema que o escritório vai contratar. A gente faz igual você falou, fala sobre as possibilidades. E uma das coisas a serem observadas quando você vai contratar um sistema, para quem está aqui assistindo a gente, nunca contrate de cara ou porque o colega te falou que é bom. Sempre pede uma demonstração. Demonstração é um dos passos a serem observados na hora de contratar o sistema. Quando você for para essa demonstração, não fica só na parte passiva, ouvindo o que a empresa tem para falar do sistema. Porque com certeza, né, Ana Clara, eles vão ressaltar só o que tem de bom e você vai achar que aquele sistema é o melhor de todos. E vai esquecer que você tem que procurar aquele que de fato adequa à sua advocacia, à sua realidade. Então, analise a sua advocacia antes de ir para essa demonstração e fala, eu gostaria de otimizar isso daqui. Acho que eu falei errado, né? Ou não? Não, falou ótimo. É isso mesmo, né? Falou certo, otimizar. Exatamente. Então, é porque tem diferença nesses termos todos aí. Então, eu gostaria que, por exemplo, o sistema gerasse esse relatório mensalmente. É possível, será? Deixar pré-programado? Então, pense na sua advocacia e vá para essa demonstração já com essas questões bem peculiares do seu escritório, porque aí sim você aumenta as chances de contratar um sistema que é bom para o seu escritório. Então, aí, a questão das publicações é uma das tarefas que o sistema facilita para nós. E a gente fala assim, mas é tão simples, eu vou lá, acesso o site, vejo a publicação, então abro o meu e-mail. Mas a gente está pensando nisso um ou outro processo, mas e quem tem muitos processos? Então, aí o sistema ele já consegue fazer essa captura. Fazendo essa captura automática, alguns já começam, né, Ana Clara, a indicar quais tarefas você tem que cumprir, se aquilo é uma sentença, se não é uma sentença, porque ele vai te dar um norte do que precisa fazer. Então, os robôs, eles fazem essas buscas e concentram tudo em um só local. Ali você já vê se você pode descartar aquela publicação, se você não precisa, se você precisa daquela publicação, o que vai acontecer a partir daí. Em alguns casos, a inteligência artificial do sistema, ela sublinha, você já viu esse tipo de sistema, Ana Clara? Ela sublinha as palavras mais importantes das publicações.
Exatamente. Então, você já pega ali a publicação, já vai lá na palavra-chave, você não precisa perder tempo lendo um tanto de Uhum. coisa para te falar um detalhe que não tem importância, ou então para te falar o mais importante lá no final. Ele Exato. já traz tudo sublinhado, você já vai ali. Lógico que a conferência, nunca é demais. Uhum. Inclusive, é um dos princípios da controladoria jurídica, é a dupla checagem. Uhum. Então, eu não vou simplesmente confiar no que o sistema apresentou para mim e pronto, acabou, vou tomar por definitivo. Não, eu faço uma conferência. E Uhum. essa conferência, você vai gastar muito menos tempo do que se fosse para você fazer tudo do início ao fim. Em Com relação às certeza. publicações, qual que é a sua experiência, Ana Clara? Com certeza. Eu já vi alguns escritórios, né, que eu cheguei a atuar, de que, mesmo tendo um sistema de gestão que capturava automático os andamentos, faziam exatamente isso, né? Entravam no e-mail, copiava, colava no Word, juntava tudo no Word para poder enviar para a equipe de advogados, sublinhando as principais partes. Então, e tinha um sistema de gestão, e era um sistema de gestão bom, né? Não era um sistema de gestão ruim, né? Que só precisava de uma dupla checagem. Então, eu trouxe esse exemplo só para fazer um paralelo de que você contratou um sistema de gestão, tem uma dedicação, você tem que saber que você vai ter que ter uma dedicação inicial a ele. Uma dedicação inicial para reestruturar os seus processos, né? Ter uma atenção especial, que eu falo muito, a o que esse sistema que eu estou contratando eu vou otimizar? O que eu vou usar ele para otimizar o quê? Né? E qual a responsabilidade de cada advogado? O que o advogado vai ter que fazer? O que a controladoria vai ter que fazer? O que ele vai gerar de forma automática? Por quê? Porque senão vai acontecer isso que aconteceu. Isso que eu vejo, que você vê, de que tem um sistema de gestão robusto e não utiliza. Não utiliza por falta de segurança no sistema, porque o sistema não foi implantado, não teve uma implantação adequada. Então, quando você não parametriza corretamente o seu sistema, ele vai gerar erro. Ou assim, robô, eu costumo falar muito isso, robô não é livre de erro. Então, o sistema tem erro, um robô tem erro, uma inteligência artificial tem erro. Por quê? Porque ele foi programado, né? Ele foi programado para determinadas regras de negócio. Então, se você não sentou no momento da contratação e especificou bem essa regra de negócio, não especificou bem os requisitos, né? Não teve auditoria inicial na implantação, você tende a gerar insegurança da equipe. A equipe fica insegura. Ah, eu preciso fazer dessa forma, porque eu preciso de um papel, eu preciso dessa dupla, tripla, quádrupla checagem. Por quê? Porque a implantação não foi correta. Como a implantação não foi correta, como não teve uma auditoria inicial, aí acontece justamente daquela insegurança e mesmo com o sistema fica preso a rotinas manuais. Então, o que eu falo muito assim, por isso que eu falo que você tem que otimizar o processo antes de automatizar, né? Porque se você define o fluxo, você define a melhor sequência das atividades, quando você leva para o sistema é muito mais fácil, né? É muito mais fácil de checar, é muito mais fácil de conferir, é muito mais fácil de passar a confiança para a equipe de advogados, porque ninguém quer perder um prazo. Então, se eu não confio no sistema, eu vou continuar usando o sistema e usar o manual. Então, você precisa Exatamente. confiar, ter uma relação de confiança com o sistema que só existe se ele for devidamente parametrizado. Teve um E escritório uma aí vez que que eu entra, atendi, pode falar, seu caso. teve um escritório uma vez que eu atendi, que eu acho que vai ser ótimo para entrar na outra pergunta, que cadastrava tudo como prazo, só distinguindo e-mail. Então, como é que o controle vai conferir? Como é que você vai fazer uma checagem, né? Como é que vai conseguir automatizar alguma coisa se está tudo como prazo? Como é que vai medir produtividade? Como é que vai estimar a produtividade? Se está tudo cadastrado como prazo, mesmo existindo outras opções no sistema. Aí não foi erro do sistema. Aí foi erro no uso do sistema, né? Por isso que é importante o Exato. papel do controller, né? Tá ali gerenciando a todo momento os procedimentos e o sistema de gestão, né? Todo momento auditando. E um bom sistema facilita a E auditoria. muita gente, assim, às vezes contrata o sistema, tá com dificuldade, mas Uhum. deixa de consultar a empresa fornecedora do sistema.
Então, às vezes, eles não vão saber te falar propriamente dito do direito, como você vai desenhar o seu fluxo. Mas outra coisa, que já é uma segunda ou terceira dica, quando vai contratar um sistema de gestão, veja como é esse suporte. Porque, vez ou outra, você que trabalha com o sistema, você precisa desse suporte. Então, se no contato ali, você já solicitou o contato da empresa, a empresa já falhou um pouco, não te deu um retorno, ou então se você precisou uma ou duas vezes e esse retorno foi demorado, já é uma coisa para você ficar atento. Porque você sempre vai precisar contatar o suporte desse fornecedor. E aí, uma das coisas que... Oi? Uma boa prática é ligar para alguns clientes, né? Liga para alguns escritórios que você tem contato, pergunte como é o suporte verdadeiro, não o suporte da hora da venda, né? O suporte verdadeiro. Exatamente. Você conversar com quem com quem usa o sistema, conversar com o pessoal da sua equipe, porque às vezes alguém já usou aquele sistema, é a troca de informações que a gente fala, né? O sistema ele não vai ficar só para uma pessoa usar. Quando a gente está em uma equipe, os advogados da área técnica, por mais que usem menos às vezes do que o controle jurídico, mas ainda assim ele vai usar. Então, daí a necessidade de integrar toda a equipe. E aí, dentro do que otimiza, aí tem a questão dos agendamentos de prazos. Então, assim, é muito bacana você ter essa concentração do agendamento. Ah, eu posso fazer isso numa planilha do Excel? Pode. Para fins de agendamento, eu acho super tranquilo. Você tem que entender um pouco de fórmulas, tem que deixar a sua planilha segura, não é qualquer pessoa que pode mexer. Ao passo que lá no sistema de gestão, você deixa tudo concentrado, e além de você deixar concentrado, né, Ana Clara, lá na parametrização que a Ana Clara falou, a gente vai definir os usuários, vai definir os níveis de acesso, quem pode incluir, quem pode excluir determinada coisa, e mais, em regra, fica tudo registrado. Então, se der algum problema, tá ali registrado, e aí você vai localizar a pessoa que errou? Não, vai localizar em que estado ali do processo, em qual etapa que aquilo lá aconteceu e que deu errado, para poder definir uma nova forma de trabalhar e melhorar o fluxo. Cômputo automático de prazos. Tem sistema que não faz esse cômputo automático. Você precisa usar de outra ferramenta para você poder calcular os prazos. Então, você tem que olhar isso aí também. Vou confiar 100% no cálculo ali que o sistema fez? Não, eu vou apenas conferir. Então, ao invés de eu ir lá clicar, agendar, escrever tudinho, marcar, colocar dia 13/8, tarará, já vem tudo montadinho só para você analisar e ver se está certo. Então, permite várias formas de controle. Você vai olhar para frente, você vai conseguir se programar melhor. Por quê? Porque com os relatórios. Para daqui 2 semanas, por exemplo, quantos prazos que eu tenho para cumprir? Então, o sistema já gera ali rapidinho para você, ao invés de você ficar filtrando lá no Excel, filtra uma coluna, depois filtra a outra. Então, tudo isso, a gente vê ganho de produtividade, a gente vê o quê? O desperdício de tempo ele sendo eliminado aos poucos. Exatamente. E é por isso que quando faz pesquisa com o escritório, eles te falam, a gente está ganhando aí 70% mais de produtividade. É porque é dessas atividades pouquinhas que ficam roubando o tempo do advogado, o tempo do controle jurídico, o sistema consegue entregar. Exatamente. E com relação ao controle de prazo, tem sistema que ainda faz mais, né? Que permite ali, porque os escritórios mais robustos, além do controle, tem os coordenadores, né, do núcleo, né, de determinado contrato. Então, tem sistema que ainda permite isso, né? A visualização do coordenador, que ele visualize ali um painel e saiba para quem pode alocar, porque ali já mostra mais ou menos a concentração de prazos previstos, para conseguir fazer a alocação. Não, eu só tenho esse advogado para alocar, esse aqui já tem prazo, já tem X prazos, né? Consegue ter um painel, um dashboard que consegue analisar muito mais rápido para qual advogado alocar, né? Para não acontecer de advogado ter 5 prazos no dia, outro ter 10. Exatamente, um tem 5, outro tem 10, outro tem 1 no dia, né? Um tem 3 defesas, outro só tem
outro tipo de prazo que é mais rápido. Então, o sistema de gestão possibilita isso, né? Você fazer, de fato, a Isso. gestão jurídica, né? De fato, a gestão do Exatamente. dia a dia. E aí entra uma outra questão que, por exemplo, às vezes determinado advogado está cumprindo sempre o prazo, no prazo fatal, o Uhum, que na maioria dos escritórios não é permitido. O ideal é que se faça aí no D-1, D-2. Mas tem exato. determinado advogado que está sempre no fatal, sempre no fatal. E aí você quer entender por quê? O porquê daquele problema. Então você vai Uhum, simplesmente ali no dia a dia falando, não, não pode ser no fatal, não pode ser no fatal. Não, você tem que entender o cerne do problema, porque isso é um uhum, problema. Então você tem exato. que entender o cerne do problema. E isso que você falou. Você vai olhar e vai falar, ah, agora eu entendi. Por quê? Porque ele está sobrecarregado. Enquanto que Uhum, fulano está com mais tempo aí para poder usar a favor do escritório. E isso exato. é gestão. Fazer cadastro e tudo mais é importante, mas são meros cadastros. E uma Uhum, coisa que eu acho importante falar, Ana Clara, porque assim, às vezes quando a gente faz algum investimento, o sistema de gestão é um investimento, a gente quer o resultado rápido, a gente quer o resultado, a gente comprou ali alguma coisa, fez investimento, a gente já quer o retorno, a gente já quer usufruir dos uhum, benefícios. E não é assim que funciona com o sistema de gestão. Então, exato. o sistema ele vai começar a te entregar resultados a partir do momento que você começa a estabelecer indicadores, que você começa a gerar relatórios para os seus clientes. Porque às vezes, fala, ah, mas meus clientes não pedem relatórios. Ok, mas se você começar a enviar relatórios sem ele pedir, é muito bom, aí você Uhum. vai começar a usufruir de um outro benefício, que é a possibilidade de quê? De fidelizar o cliente. Com essa simples tarefa de gerar relatório para ele com certa periodicidade e sem que ele tenha pedido. E assim, eu acrescento mais ainda, que é a questão de você ter sua advocacia de forma estratégica também. Não é só mostrar os dados e analisar gráfico para o seu cliente, porque o seu cliente, pessoa jurídica, pede. Se você analisar os seus indicadores, né, se você analisar a sua performance jurídica, você vai conseguir definir estratégias mais assertivas. Né? É que nem, por exemplo, o que a gente vê muito, né, quando é em massa, por exemplo, qual advogado que mais entra contra a empresa que eu defendo, né? Quando você analisa os dados do seu sistema, você consegue ter indicadores que você nem imaginaria, né? Exatamente. De determinadas decisões, de determinado juiz. Então, você consegue ter dados que você consegue traçar estratégias na sua advocacia. Você consegue fazer uma advocacia de uma forma muito mais de resultado. Né? Então, você analisa, você não gerar um mero relatório, uma mera extração de base. Né? Eu costumo dizer que existe alguns tipos de relatório. Né? Existe aquele relatório com a mera extração de dados. Vem ali uma lista enorme, ou em um Word, em um Excel, e ali. Tá, só para dizer que teve um relatório, né? Só para dizer que teve, só para gerar ali um quantitativo e acabou. E existem os relatórios estratégicos que você mostra de fato sua performance para o seu cliente, né? Você mostra o resultado que você está trazendo para ele, o impacto para ele. E você mostra também o impacto do escritório. Quais são os indicadores do meu escritório? Eu estou avançando na minha advocacia ou não? Né? Eu acho que é muito isso. É que nem um relatório, por exemplo, quando você não tem integração, quando você não tem sistema, você não consegue analisar se aquele contrato foi rentável ou não para o seu escritório. Quando você tem integração, você consegue analisar. Porque se o seu processo está lançado no sistema, porque o seu processo está vinculado ao seu contrato, seu contrato está vinculado a uma regra de cobrança. Então, você consegue lançar as despesas vinculadas àquele processo. Então, você consegue mensurar de fato se aquele processo, se aquele contrato está sendo lucrativo ou não para o seu escritório. Né? Porque ele consegue E é muito integrar o seu importante. escritório como um todo. E é muito Uhum, importante isso que você falou, porque realmente, quando você pensa assim, ah, eu vou ter que cadastrar ali pedido por pedido, uhum, provisional, não sei o quê, colocar se é remoto, se é possível e tal. É trabalhoso? É trabalhoso. é, Então, é uma mudança que a gente precisa uhum, fazer da gente mesmo, com a nossa equipe. E aí, já tem muita resistência, justamente porque dá uhum, trabalho. Então, a gente já encontra a resistência aí no começo. Se você começa a solicitar relatórios por relatório, igual a Ana Clara falou, mera extração de dados,
começa a desmotivar quem está fazendo. Se você é sozinho, você fica desmotivado porque você não vê resultado. E se você tem uma equipe trabalhando com você, ali empenhada em alimentar o sistema de gestão, dando esse trabalho para sua equipe e não entregando o resultado que é para entregar, ou não sentando com a sua equipe para analisar aqueles relatórios, a resistência ela não vai ser quebrada nunca. Exato. E é por isso que a gente vê tantos relatos de sistemas bons paralisados sem uso. Né? Ou então, igual a Ana Clara falou, com 30% de uso. Perguntas enviadas, né? Como fazer para os advogados alimentarem o sistema? Foi uma das perguntas. Outra relacionada, como manter a base de dados atualizada? Que é tudo relacionado a isso que você está falando. Outro, como sanear ou não sanear a base, né? Que é com relação à base de dados também. Como implantar, como criar uma cultura de alimentação de dados? Todas essas perguntas se assemelham exatamente a esse ponto que Monique trouxe. Né? É uma das maiores dificuldades, né, Ana Clara? A primeira dificuldade começa ali quando você para pensar, preciso, tenho 5, 10 processos, eu preciso de um sistema? Aí você lembra da pergunta que eu fiz lá no início da live. Exato. Precisa de um sistema. Gente, não vamos passar... Você cadastrar 70 processos é um saco. Por mais que tenha, né, Ana Clara? Por mais que tenha capturas e robô faz busca e preenche ali, você só complementa o cadastro, ainda assim é muito trabalhoso. Não é uma coisa legal de se fazer. Então, se você começa, sentei, estou com um processo, vou cadastrar o meu processo, você já começa com essa transformação de mentalidade, de pensar que o mundo todo está girando em torno disso, que os tribunais estão atentos aos benefícios que a inteligência artificial traz, que o seu concorrente está conseguindo produzir mais com menos. Aí você começa a mudar. E aí uma outra coisa é justamente isso, você dá uma definição para aquela ferramenta e usar ela a seu favor. E não simplesmente para você fazer cadastro. O cadastro, eu estou pegando muito nesse ponto, porque é o que a gente vê muito nos escritórios. Exato. Os cadastros, eles são importantes, se bem feitos, e porque é a partir deles que tudo começa a ser criado, os relatórios estratégicos começam a ser criados, mas o sistema de gestão vai muito além disso. Exatamente. E a atualização é um ponto de extrema importância, né? Sim. Que é o que normalmente perguntaram aqui. Como fazer os advogados alimentarem o sistema? Está ali para eles alimentarem. Já foi definido que eles que têm que alimentar. Então, eu costumo dizer que tem alguns pontos de atenção, né? O primeiro é que treinamento não é só quando contrata o sistema. A equipe muda, né? Não tem como aprender tudo do sistema no primeiro treinamento da implantação. Né? Você tem o treinamento da implantação direcionado ao que o sistema oferece, né? O que o sistema oferece. Mas é preciso começar a trabalhar e treinar constantemente o sistema, né? No ponto de vista de como é que o sistema vai funcionar dentro do meu escritório, né? Qual vai ser o fluxo, quais vão ser os fluxos internos que, quando sair a sentença, vai gerar essa alimentação, que o advogado X vai alimentar, que o controle vai alimentar. Todo esse fluxo, quem vai alimentar, quem é o responsável, quais são os campos, quais são as fases do processo, né? Qual é o procedimento que vai gerar aquela alimentação. Tudo isso tem que ser detalhado antecipadamente, tem que ser parametrizado para que exista auditorias, né? Que o controle possa fazer auditoria para garantir a alimentação do sistema. E a todo momento, quando o controle faz auditoria, não é só para falar, esse campo está vazio. Não é para isso. Né? É para entender, para poder acompanhar, para conseguir falar para o advogado o seguinte: você está tendo alguma dificuldade no sistema? Está precisando de um novo treinamento? Então, é que nem um comentário que fizeram aqui. Tem que fazer um trabalho de mudar o mindset da equipe. É exatamente isso. A equipe tem que entender que o sistema é importante. O sistema não está ali para ser mais um trabalho. O sistema está ali para
que ele tenha mais tempo para se dedicar ao cliente dele. O sistema está ali para que ele tenha uma advocacia mais estratégica, para que ele consiga gerar relatórios para o cliente dele, né? Por quê? Porque hoje em dia é o que você falou, cliente pessoa jurídica, principalmente quando já tem mais de 20 processos, 30 processos, 100 mil, 10 mil, que eu já peguei cliente com 10 mil processos de um cliente só. Então, você tem que instrumentalizar, você tem que ter um diferencial na sua advocacia. Você tem que entregar análise de dados para o seu cliente. Tem que fazer projeção E aí é o que para o seu você cliente. falou. Tem que Como fazer, que muda esse mindset, né? Porque que a gente tem que mudar, até a gente mesmo, a gente está passando por tudo isso exato. juntos, né? Uhum. Então, como que a gente vai mudar? É o que você falou, são treinamentos constantes. E aí, se no escritório tem o respaldo da controladoria jurídica, por exemplo, o controller que tem que saber tudo sobre o sistema, e ele de fato tem que conhecer muito a fundo o sistema, e começa a dar esses treinamentos para a equipe. Começa a demonstrar a necessidade de, por exemplo, dele manter uma padronização e colocar todo, por exemplo, o nome do cliente sempre vai estar em caixa alta. Então, ele fala, por que que tudo tem que ter essa padronização? Por que que o nome do nosso cliente vai em caixa alta? Ah, porque na hora de gerar um documento de forma automática aqui no sistema, já vai aparecer o nome do nosso cliente lá em caixa alta. Do mesmo jeito que vai na procuração, que vai no subestabelecimento, que vai no contrato. Então, demonstrar para a equipe, isso é mudar o mindset. É você demonstrar para a equipe a funcionalidade do sistema, mostrar por que que ele tem o trabalho de preencher, por exemplo, o CPF ali, colocando os tracinhos, os pontinhos. Por quê? Porque é desse jeito que vai para o documento. Então, a gente não vai precisar ficar arrumando. Então, imagina essa facilidade. Tem sistema, eu esqueci o nome que dão para isso. Deixa eu até ver se eu coloquei aqui. A regra de Tem um negócio? nome. Requisito? Não, por exemplo, assim, você vai gerar uma petição e aí o sistema, através da inteligência artificial, ela já coloca blocos, assim, que você está acostumado a colocar, ela já coloca blocos da sua petição naquele documento. Então, se você alimenta o sistema de forma errada, se você não respeita o padrão que foi estabelecido, ou se você não elencou, né, não desenvolveu esse padrão de alimentação do sistema, aí a ferramenta ela começa a ser subutilizada e essa mudança de mindset ela não acontece. E aí a energia todinha vai para resolver esse tipo de problema. E muitos erros de determinados padrões, né, de determinados campos, podem ser minimizados na contratação, na parametrização. Porque o que acontece? Alguns sistemas você já tem como deixar parametrizado de que ele só vai aceitar a caixa alta, que ele só vai aceitar determinado padrão do número do processo, que ele só vai lembrou o nome, propositor de documentos. Cadê? Isso mesmo, Aline, é propositor de documentos. Me fugiu esse nome. Exatamente. Então tem exatamente isso, é a parametrização. E essa parametrização, e assim, quando o sistema está muito manual, quando ele está exigindo muito do advogado e do controle, está na hora de rever o sistema. Está na hora de uma contratação de uma tecnologia mais moderna, né? Uma automação maior. Por quê? Porque quando o seu escritório cresce, determinadas atividades não tem mais como ser, né? Como continuar acontecendo da forma manual. E tem todo tipo de sistema no mercado. Tem aqueles que você tem um sistema, mas suas atividades ainda são manuais. Você ainda não tem um sistema muito que eu não vou citar aqui o nome, porque não é ético, mas tem um sistema mesmo que é muito comum no escritório de advocacia, que para você alimentar o processo, você tem que ir 1000 telas. Para alimentar provisionamento, abre essa tela. Para alimentar pedido, abre essa outra tela. Para alimentar o resultado do processo, abre essa outra tela. Para atualizar o processo, abre essa outra tela. Tem que abrir 10 telas para conseguir atualizar um processo. É como se você nem tivesse sistema, né? Exatamente. É como se você tivesse ali apenas como se fosse o Excel. Melhor então, que o Excel, quem está aí assistindo, anota essa dica da Ana Clara. Exatamente. Se vê lá, se começar a demonstração, a pessoa começar a te falar, para fazer isso, você abre essa tela, abre outra, já fica de olho, porque isso aí não otimiza tempo. Pelo contrário. Porque quando você pensa em contratar um sistema, você tem que pensar o seguinte: ele vai ter que otimizar. A gente fala, né? Otimizar. Tem que otimizar.
tem que dar uma forma de você fazer melhor o que você faz. Algumas vezes vai ser automatizando e outras vezes não. Então, é essa a diferença de um sistema para outro. Tem sistema que vai otimizar, mas não vai estar automatizando, né? Vai estar te dando ali mais um lugar para você fazer as coisas de uma forma manual. Tem sistema que não. Que vai estar ali automatizando todo o seu fluxo, né? Tem sistema que você consegue até configurar um bot, né? A gente vai falar sobre bot na próxima live. Que é porque tem sistema que não faz algumas coisas. Então você precisa de uma inteligência a mais, um RPA, uma inteligência artificial, um bot, para fazer determinada atividade manual e repetitiva. Porque o sistema não dá isso, mas ele aceita determinadas programações. Esse é um outro ponto importante para considerar. Porque você tem que saber o que você precisa, o sistema tem que ser intuitivo, isso mesmo, Fernando, o sistema tem que ser intuitivo, o sistema tem que ser fácil, o sistema tem que ser online. Hoje em dia você não vai contratar mais aquele sistema robusto que só fixa, você só tem acesso por VPN, então você precisa que ele seja online, você precisa que um sistema hoje em dia tenha um aplicativo para você manusear no celular. Então, hoje, se você não tem um sistema, você vai procurar o melhor sistema. E não necessariamente o melhor sistema é o mais caro. É aquilo que você falou, né? Tem que ajustar a sua advocacia. Por exemplo, a previdenciarista, pessoa física, vamos supor. Então, pessoa física, dependendo da área que você atua aí, não tem acesso a e-mails, por exemplo, né? Eles gostam mais do WhatsApp. Então, se eu quero, se a minha necessidade maior naquele momento de comprar o sistema é para eu poder fidelizar aqueles clientes, eu poder falar com os meus clientes de forma mais rápida, mais efetiva. Então, eu vou procurar um sistema que ele tenha, por exemplo, o WhatsApp. Né? Por quê? Porque pelo WhatsApp eu consigo ali mandar o andamento do processo dele, eu consigo mandar falar como é que está o processo dele sem ter que mandar por e-mail, sendo que por e-mail não vai ter efetividade nenhuma. Porque ele não vai conseguir acessar o e-mail. Ele nem tem e-mail. Ele tem o WhatsApp. Então, é você pensar na sua advocacia, pensar qual a sua necessidade maior, analisar todas essas dicas aí que foram dadas, né, Ana Clara, para uma contratação mais certeira, para assim você realmente falar, não, esse sistema, ele é o melhor. Melhor para quem? Para o meu escritório, para a minha advocacia. Exatamente. Por quê? Porque não tem um sistema que é bom em tudo, né? O que eu estou precisando mais no momento? Eu estou precisando investir em CRM, eu estou precisando investir na parte do... Eu tenho contencioso. Então, eu tenho contencioso, eu vou precisar investir no sistema que é bom no controle do contencioso. Eu trabalho só com consultoria, com consultivo, então eu vou precisar de um sistema que me permita gerenciar os meus serviços. Eu trabalho... eu preciso, é justamente isso, meu perfil de público eu tenho que estar a todo momento perto, em contato. Então, eu preciso de um sistema que responda automaticamente ao meu cliente, que envie automaticamente o andamento dos processos para ele. Então, tem que sempre pensar nesse sentido. O que é melhor para você? O que te toma mais tempo? Né? O que é melhor o que vai agregar mais valor ao seu escritório, à sua advocacia? Eu acho que esse é o ponto-chave da escolha de um sistema e da otimização e da automação de processo, né? Não é o melhor sistema, é o que é melhor para o seu escritório, né? E nisso a gente entra numa das perguntas que mandaram para você no seu perfil, né? Vale a pena contratar, que aí entra um pouco num pós-contratação do sistema, né? Vale a pena contratar uma empresa para sanear base, né? Que foi uma das perguntas que fizeram. Base após pós-migração. O que você acha, Ana Clara? Pós-migração? Eu acho que depende. Tudo depende, né? Tudo depende. Depende. Você vai analisar o caso concreto, né? Para depois tomar a decisão. Exatamente. Você migrou. Que migração é essa? Né? Você recebeu um cliente novo, esse cliente vem com base de 100, de 1.000, de 2.000 processos. Você não sanear essa base é correr risco de continuar algum erro que outro escritório esteja cometendo, né? Você recebeu uma base. Você pode confiar 100% nessa base se você não confia nem 100% na base do seu escritório. Você vai confiar 100% numa base que veio de outro escritório, né? Então, eu costumo dizer assim, sanear vale a pena, sempre vale a pena. Mas vale a pena se você tiver um projeto estruturado. O que precisa num projeto de saneamento de base? Exatamente isso. O que primeiro alistar?
qual vai ser a base que vai ser saneada, né? Quais são os campos que vão ser alimentados, né? O que eu vou ter de equipe para sanear? Vai ser equipe interna? Vai ser estagiário? Vai ser advogado? Vou contratar, vou fazer contratação temporária para sanear essa base? O que eu vou precisar para sanear essa base? A outra questão é quem vai arcar com o custo desse projeto de saneamento? É um cliente que está entrando, então isso já pode ser negociado no início do contrato. Né? Se ele pede no contrato dele que você faça emissão de relatórios semestrais, bimestrais, anuais, você precisa, eu vou fazer o relatório conforme está escrito no contrato, mas eu preciso sanear a base que está vindo do outro escritório. Você confia 100% nessa base que está vindo? É uma das perguntas, né? Você confia 100% nessa base? Vou fazer o relatório de acordo com essa base? Ou vamos fazer um projeto de saneamento desse sistema, né? Dessa base de dados? Por quê? Porque todos os relatórios vão sofrer influência dessa base migrada. Então... Exatamente. Não é? Exatamente. Eu já saneei base de que tinha fase errada do processo. Então, como é que você vai cadastrar se você não sabe a fase correta do sistema? Né? Então, e tudo que a gente pretende com o sistema é gerar relatórios completos. Exatamente. E não gerar relatórios furados. Exatamente. E aí, para não gerar um relatório furado, é que a gente precisa de fazer um saneamento. E na impossibilidade, às vezes, de você contratar outras pessoas, de contratar uma empresa, né, Ana Clara? Dependendo do número de processos, dependendo da quantidade do acervo, a equipe mesmo do escritório consegue fazer esse trabalho. Exatamente. Mas antes de fazer o saneamento, precisa de dar esse treinamento, né? Exatamente. Não é simplesmente entregar e falar, faça. Não, exatamente. E definir o fluxo, né? Porque não adianta eu sanear a base hoje e daqui a 6 meses ela está desatualizada novamente. Sanear a base não é apenas para gerar relatório naquele momento. Né? É para ele entrar num ciclo de atualização constante. Então, você vai sanear a base só para aquele relatório, só para aquela auditoria da Price, né? Que chega aquela auditoria da Price nos escritórios. Você vai só responder aquela auditoria? Não. Você tem que manter ali, você tem que manter a base atualizada. Então, vale a pena sanear? Vale. Mas tem que alinhar o custo do projeto com o cliente, né? Tem que alinhar o prazo, qual a quantidade de processo saneado por dia. Isso que eu estou falando de uma grande base. Mas numa base pequena, surgiu uma publicação desse cliente. Pronto, tem que atualizar aquele processo. Para base menor, dá para criar outras estratégias, né, para sanear aquela base. Demorando um tempo maior, né, feito pela equipe interna, mas tem como ser realizado, né? Tem como ser realizado esse trabalho. E da mesma forma, é quando você já trabalha sem sistema de gestão, já tem um volume grande, e aí, preciso contratar uma empresa para fazer esse cadastro? Eu passei por uma... Fugiu a palavra de novo? Enfim, eu trabalhei no escritório e a gente ia começar a usar um sistema de gestão, né? Implantação. E aí, isso, implantação. A gente ia começar a implantar o sistema e eram mais de 4.000 processos. Daí, o que foi preciso fazer? Foi preciso contratar, além da equipe já estar envolvida, na verdade, não fez o treinamento, então, assim, por isso que depois deu muito trabalho para organizar. O treinamento foi muito rápido, foi tudo assim, sabe, atropelado, e é por isso que a gente volta a bater na tecla da importância de você começar aí usando essa ferramenta a seu favor. E a gente começou a fazer tudo rápido, tudo sem uma organização, e com a equipe do escritório e com uma empresa prestando esse auxílio. E aí a gente conseguiu de forma bem rápida cadastrar, mas de uma forma bem rápida e errada que precisou ser corrigida depois. Estava olhando aqui que nossa conversa passou rápido. Minha conversa com você sempre passa rápido. Esse assunto é muito bom, né, Clara? Esse assunto é maravilhoso e já está acabando o nosso tempo aqui. Já está na hora da gente encerrar a live, faltam só 3 minutos, já está na hora de despedir. Mas, assim, a importância, acho que Monique trouxe muitos aspectos importantes aqui, porque o importante é isso, gente. Você sempre tem que pensar em otimizar. Você vai otimizar dentro do seu sistema atual, já dá para otimizar muita coisa, porque eu tenho certeza que você ainda não está usando 100% dele.
né? Mas você também tem que sempre estar atento a novas soluções, né? Tem novas soluções. Então, o seu sistema pode estar atrasado, né? E eu acho que o principal ponto é esse. E só entrando na questão da migração, né? A migração, alguns sistemas mais abertos, você consegue já tratar ele em Excel, já tratar na base, cruzar dados com outro sistema, porque às vezes o cliente tem um sistema que é mais atualizado do que o que veio do escritório. Então você consegue cruzar, você consegue, através de uns PROC-V, de programação, ter uma base ali um pouquinho melhor para importar, né? Tem um sistema mesmo que ele consegue, ao importar o número do processo, ele já consegue cadastrar o processo todo, sem precisar de cadastro manual. Então, é isso, gente. Espero que a gente tenha conseguido assim, passar um pouquinho sobre a importância do software de gestão para automação de processo. É o caminho, a automação, a tecnologia, a inteligência artificial, os robôs devem ser usados ao seu favor, não é isso? Então, e atividades repetitivas e manuais tendem a serem eliminadas. Então, pensar de uma forma estratégica, né? Como é que eu vou agregar mais ao meu cliente, como é que eu vou agregar mais ao meu escritório. E lembrar, né, Ana Clara, que as mudanças estão acontecendo, se eu não faço, o meu concorrente está fazendo. Exato. E aí é onde a gente começa a perder cliente. Então, a gente tem que pensar que as mudanças estão acontecendo e que a gente precisa se adaptar, ainda que eu tenha poucos processos, ainda que eu esteja começando. Vamos começar da forma certa. Muito obrigada pelo convite, amei estar aqui com você. Sempre muito agregador, viu? Muito obrigada por ter aceito o Muito meu obrigada, convite. pessoal. Espero fazer mais agradeço. lives com você em outro momento. Sempre são Com produtivas nossas certeza conversas. faremos. Pessoal, eu vou fazer um resumo da live de hoje. Vou estar mandando no canal do Telegram. Quem quiser acesso ao resumo, só entrar no E se canal do alguém for Telegram. com dúvida, pode falar comigo ou com a Ana Clara que a gente resolve, responde as dúvidas. Exatamente. Monique tem uma caixinha que ela abre, vai para responder as quartas, né, Monique? Era para estar aberto domingo. Eu falei que ia ser um desafio para mim também. Eu Domingo. esqueci de abrir domingo e respondo quarta, mas eu vou abrir. Exatamente. De vez em quando eu abro algumas também, então aproveitem sempre. Obrigada, pessoal. Boa Pessoal, noite. muito obrigada. Boa noite, boa semana para nós. Nosso print, bora tirar nosso print. Tire. Peraí, deixa eu desativar comentários aqui. Aí. Adorei. Então tá. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.